e as baterias de lazer costumam ter o treino de tomada de tempo. É o treino classificatório, tem o mesmo nome, tá? Ele pode ser treino classificatório, tomada de tempo, qualifying, que mais? Por aí. Então, assim, são aqueles 5 minutos, de 3 a 5 minutos que tem antes da corrida. Então, tem cartódromo que separa 5 de corrida, 5 de treino classificatório e 15 de corrida. Tem uns que separam com 4 de treino classificatório e 16 de corrida. Você, como cliente, pode até pedir para ter mais tempo de tomada de tempo e menos de corrida. Dá para fazer em geral, né? Tem muito cartódromo que eu já pedi assim 10 minutos de tomada de tempo e 10 de corrida. Por quê? Quando os pilotos do seu grupo não conhecem, nunca andaram naquele circuito, é legal você pedir um tempo a mais de tomada de tempo. Por quê? As pessoas que nunca andaram, elas passam a ter aquele tempo para errar, né? Então, na tomada de tempo só vale uma volta. Ele tem 10 minutos ali para conhecer o circuito, errar, forçar, rodar, encostar e tal. Tem tempo para errar. Então, quando você só vai correr uma bateria, vale a pena, né? Mas, em geral, são 5 minutos de treino classificatório e 15 de corrida numa corrida de lazer ou em alguns campeonatos aí, também de grupos, de clubes de kart, né? Então, sobre esse treino classificatório, a tomada de tempo que eu estou falando. Então, o exemplo que eu dei hoje nos e-mails, eu mandei um e-mail para você e dei o exemplo lá da Mercedes Fórmula 1. Olha só o que acontece. Desde 2014, né, que ela tem aí nadado de braçada, por conta muito em função assim, do motor muito bem projetado, né, eles foram os mais eficientes aí quando mudou o regulamento técnico do motor aspirado para o turbo. Aí o que a Mercedes fez? Ela desenvolveu o motor dela e criou lá um dispositivo que é o famoso modo festa. Esse dispositivo, o piloto ele só usa no Q3, ou seja, só na hora que a última volta da tomada de tempo, onde vai valer aí a sua classificação, sua posição de largada, ele vai lá e aumenta o giro do motor. Então ele põe no modo onde o giro do motor aumenta, dá mais potência, mas é um modo perigoso, que se ele andar com esse giro muito alto por muito tempo, o motor quebra. Então, mas aí a Mercedes conseguiu disponibilizar isso de uma forma segura, mas por muito pouco tempo, só para fazer ali uma volta rápida no Q3, ou duas, né, nas duas tentativas. Então, esse modo festa que a Mercedes criou e pegou todo mundo de surpresa, a Renault não tinha, depois a Honda também não conseguia colocar, então assim, a Ferrari também não, e aí a Mercedes nadou de braçada com o modo festa. Por quê? Com esse modo festa, com mais potência na tomada de tempo, que é a hora que vale a posição do grid, ela sempre largava na primeira fila. Sempre, digo, 90% das vezes, largava na primeira fila. Então, a possibilidade deles ganharem corrida largando da primeira fila aumentava muito, né? Tem circuitos como o Mônaco, por exemplo. Se você largar na pole, dificilmente, se você não tiver nenhum contratempo, dificilmente o piloto vai perder a corrida ali. Então, esse modo festa ajudou a Mercedes na hora mais importante aí da tomada de tempo. Então, para você ver como no kart, né, no nosso mundo aqui do kart, quanto mais à frente você largar, maiores são as suas possibilidades de fazer um bom resultado na corrida. Então, se você larga na primeira fila ou larga ali num grid de 30, como foi o brasileiro de kart indoor, né, nesse final de semana, de 30, se você consegue largar ali entre os 5 primeiros, é muito melhor que você largar lá no 25º, 30º, né? Você vai ter sua vida vai ser muito mais suave, né? Você vai conseguir chegar a um bom resultado de uma forma mais tranquila. Não vai ficar aquele bate-bate, disputa de posição, um monte de gente para você escalar o pelotão. Então, a importância da tomada de tempo é essa. Você fazer uma boa tomada de tempo para que aí te leve lá para frente no grid de largada e você tenha que pensar apenas em galgar posições à sua frente, né? Então, assim, menos posições à sua frente. Ou quem sabe até largando na pole e aí se preocupar apenas de manter seu ritmo, se manter rápido e defender aí do segundo colocado, eventualmente. Então, é muito importante você fazer uma boa tomada de tempo. Onde começa aí uma boa tomada de tempo? Eu anotei aqui alguns itens que eu preciso falar com você, para que você passe a praticar isso. Experimente. Claro que eu não estou mandando em ninguém, são só sugestões aí que eu coloco para que você tenha um melhor resultado na sua competição. Então, primeiro é você escolher um kart. Isso é importante. Quando você chega no kartódromo,
procure saber lá as últimas baterias. Pegue lá os relatórios das últimas baterias e vejam como foram, né? Quais são os karts que estão ali mais à frente. Então, numa bateria de lazer acontece também. Você pega lá os últimos 5 relatórios, né, das últimas 5 baterias e vê. Muitas vezes você repara que, por exemplo, o kart, o 7 e o 8 estão sempre entre os 3 primeiros. Né? Nas 5 baterias que você pegou, você viu que aquele kart 7 e 8 estão sempre ali na frente. Então, se você tiver a possibilidade de escolher o kart, ou se houver um sorteio, mas depois a troca for livre, que você possa trocar para o kart 7 ou para o kart 8, né? Porque assim, é mais quase uma garantia de que eles estão bons, né? Estão melhores. Então, isso é importante, tá? Então você analisa os relatórios, marca mentalmente aí uma sequência de 3 ou 5 karts, né? Os melhores que você viu lá, põe numa ordem na cabeça, esse aqui foi mais rápido, considera também nessa sua análise os pilotos. Se você conhecer os pilotos que participaram anteriormente, né, nas outras baterias, você também pode analisar isso, se é um piloto já experiente ou é um piloto mais novato. Por exemplo, um piloto novato que andou muito rápido com kart, provavelmente o kart é bom, né? Por outro lado, um piloto muito experiente que andou ali em terceiro, digamos, de 8 pessoas, você já fica em dúvida, porque às vezes o piloto mais experiente consegue ali se adaptar aos efeitos e mesmo assim ele chegou em terceiro, o kart pode não ser tão bom, apesar de ter chegado em terceiro. Então, por aí, a análise tem que ser feita criteriosamente, aí com as ferramentas que você tem, claro. Se você tem a informação dos pilotos, ótimo. Se não tem, você vai ali pelo, né, a informação nua e crua ali dos números dos karts e tenta elencar aí os melhores karts das últimas baterias, para você poder escolher o melhor kart possível. Esse é um primeiro ponto. Porque, como eu disse, né, um treino classificatório é sempre curtinho, né, 3 a 5 minutos é muito rápido, então você tem que já, né, sair num kart bom, esse é o ideal. Não sair num kart ruim, ter que trocar, aí perde tempo, perde a tomada de tempo, aí não dá tempo de aquecer e é fogo. Então, escolher um kart bom, né, é muito importante, e depois você pode dar uma olhada rápida, né? É claro que para você escolher um kart, eu até tenho uma aula disso no curso, muito extensa, porque são vários detalhes ali que você vai conseguir detectar visualmente, né, se o kart é bom ou ruim. Mas eu vou falar 2 apenas aqui rapidamente, 2 detalhes que você deve prestar muita atenção. Primeiro é em relação aos pneus. Se os pneus estão murchos, tá? É óbvio que um pneu ele não é como uma rocha, né? Você vai lá, aperta um pouquinho, ele tem um pequeno afastamento, né, quando você aperta, mas ele necessariamente você precisa ter o quê? Aquela resistência que você faz, quando a camada do pneu está aqui. Você vai lá, aperta um pouquinho assim com o dedo, bem forte, você sente um pneu, depois sente o outro pneu do outro lado, né? Lado direito e lado esquerdo, traseiro, por exemplo. Os dois precisam estar com a mesma resistência, ou muito próxima. Não pode em um você fazer uma certa resistência e no outro muito fácil de você apertar, né? Porque aí, então, assim, indica que um está muito mais vazio do que o outro. Quando você tem esse desequilíbrio de um muito mais vazio do que o outro, um lado do outro, aí você tem perda de desempenho sim. Você vai ter problema de sair de frente, sair de traseira, então é muito ruim. Então, note logo se algum dos pneus está muito mais murcho do que os outros, tá? Então, principalmente no mesmo rodado. Se é o rodado traseiro, um lado com o outro. E o rodado dianteiro, um lado em relação ao outro, ver se está mais ou menos parecido, tá? Não tem ali um calibrador, mas você pode medir com a mão, né? Com a prática você vai detectando isso. Então, veja se os pneus estão cheios. Às vezes acontece de você vai fazer essa verificação e o pneu está totalmente vazio. Acontece, né? Às vezes furou o pneu, ou saiu do ar, alguma coisa aconteceu na bateria anterior, o piloto não percebeu, você vai sentando naquele kart e perde a sua tomada. Às vezes você também não percebe, acaba tendo um mau desempenho e não sabe nem por quê. Poderia ter sido evitado por um pneu, né? Você detectar ali o pneu vazio, aí você chama o mecânico, ou ele enche, ou ele troca, ou então você troca de kart. Ok? Então, pneus. O segundo teste rapidinho sobre o estado do kart é o volante. Você senta no kart, com ele desligado mesmo, né? Você está ali se preparando e tal. Você senta no kart e vira o volante para um lado, depois vira para o outro. Sentado com o kart desligado. Você sentado, né, na posição de pilotagem, vira para um lado, depois vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Vira várias vezes de um lado para o outro, comparando a força que você exerce para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita. Ela precisa ser aí
praticamente a mesma força. A resistência que você tem aí a virar o volante, ela tem que ser a mesma, tanto para a esquerda quanto para a direita. Claro que tem diferenças, às vezes você é destro, você tem mais força na direita, você sente que está mais leve, mas assim, você vai compensando isso. Não pode acontecer de você virar muito facilmente para a esquerda, por exemplo, e muito difícil de virar para a direita. Isso aí pode indicar o quê? Um pneu furado, um empeno, um desalinhamento, algum problema aí de geometria no quadro, que vai te causar problemas provavelmente na pista. Então, se você detectar isso muito gritante, uma coisa muito absurda, aí você também já tem a possibilidade de trocar de kart antes dele ir para a pista. Aí você ganha tempo e não perde a sua tomada de tempo. Isso é muito importante também, tá? Então, pneus e volantes é a verificação básica, tá? Os treinos são de 3 a 5 minutos, como eu falei, então é importante o quê? Você sair logo em primeiro. Os treinos são muito curtos, então se você está ali numa fila de boxe e tem a possibilidade de todo mundo ligou, e aí é tudo livre, você pode ir lá e embicar como o primeiro da fila, faça, porque você sair logo no início, o que acontece? Um treino muito curto, se você for o primeiro a sair, que é o ideal, você vai ter mais tempo aí entre o início do treino e o final do treino, porque quando o primeiro sai, ele já liga a cronometragem. E quando acaba os 5 minutos, ele desliga. Quer dizer, quem saiu primeiro teve um pouco mais de chances aí de fazer uma volta, ou de aquecer seu equipamento, para poder fazer uma volta boa, até principalmente em pistas frias, né? Pistas de clima muito frio. Então, é importante você sair na frente, quanto mais na frente possível, mesmo ali do parque fechado, antes, né, na tomada de tempo. Parece que é meio egoísta, tá? Mas é o ideal, tá? Ou ser ali entre os 3 primeiros e tal, sair logo. Não deixar para sair por último. Claro que, se a posição dos karts estiver em fila, você tá lá para trás, você tá lá do meio para trás dessa fila, não tem jeito, né? Você não vai ali querer ultrapassar o pessoal no box, não. Quando ligar, não vai fazer isso. Aí você faz o contrário, você deixa o pessoal ir, né? Para abrir uma certa distância entre você e o próximo, que não te atrapalhe quando você abrir uma volta rápida. Então, não dá para ser o ideal, você vai fazer o menos pior, né? O menos pior é o quê? Sai ali, né? O quanto menos tráfego possível. Na tomada de tempo, você deve buscar o quê? Uma janela ali de pista onde você tenha menos tráfego possível, menos karts próximos de você, tá bom? Isso aí, via de regra. Depois eu vou falar uma exceção que tem também, quando você não conhece a pista, aí talvez não. Mas quando você já conhece a pista, então você está bem, você já está treinado, então você tem que abrir aí um espaço de referência também, tá? Então é isso. É importante você dar espaço à sua frente para que você não tenha a sua volta atrapalhada, tá bom? Então vamos lá. Agora as dicas em si, tá? Eu li aqui algumas dicas, são 12 dicas, ó, vou falar da primeira rapidinho. A primeira é referência de motor, tá? Logo que você sai, é importante o quê? Você saiu para a tomada, é importante você tomar logo a decisão se aquele kart é bom ou ruim, né, na prática, e se você precisa trocar ou não. Se vale a pena trocar de kart no meio da tomada ou não. Porque na corrida normalmente não vale a pena trocar de kart. Não dá tempo de você parar no box, trocar e voltar ainda na mesma volta, dificilmente. Então, você tem que tomar essa decisão na tomada de tempo. E, para fazer isso, você tem que ter referencial, né? Você sai para a pista, fazer uma volta rápida, aí você precisa ter esse referencial com quem? Você vai ter um referencial com o piloto imediatamente à sua frente. Então, eu pedi para você dar um espaço, né, entre ele. Saiu, deu um espaço. Aí, você dá meia volta. Esse espaço foi diminuindo. Você terminou de completar a volta. Esse espaço diminuiu mais ainda. Né? Então, assim, você está chegando no outro piloto. Observa se ele está errando ou não. Se ele não está errando e você está chegando nele, teu kart está bom. Teoricamente, em relação a 1 ou 2 pilotos à frente, que você tem referência, seu kart está bom, você está chegando neles. Agora, se o contrário acontecer, né, você está se afastando deles a cada meia volta, assim você percebe que a cada vez que você está ficando para trás em relação ao próximo, provavelmente seu kart está bom, tá ruim. Mas não é como fala, conclusivo. É importante você, desde a primeira volta, olhar no placar. Olhar no placar o quê? Seu tempo de volta, óbvio, e também se você está entre os primeiros no placar. Se você fez uma volta, completou uma volta rápida, e você está lá para trás, nem no placar você aparece, quer dizer, você está para lá de 12º, 15º, provavelmente seu kart não está muito bom. Então, se você já desconfia de alguma reação dele, é bem provável que você tenha que trocar de kart. Né? Então, essa é a decisão que você tem usando as referências do placar e referências de motor, ou seja,
quanto o piloto da frente abre de você. E você tem que analisar também, às vezes o da frente ele está errando todo o miolo, mas aí você entra na reta e o motor dele, ele afasta muito de você na reta. Provavelmente ele está com mais motor que você. Se isso for muito gritante, aí é mais um indício que você tem que trocar de kart. Se for o contrário, você estiver chegando nele, opa, estou bem de motor. Então, você tem que usar as referências dos outros pilotos aí na sua decisão de troca, tá bom? Então, essa decisão de troca ou não troca, a segunda dica, deve acontecer o quanto antes. Na segunda volta, no máximo na terceira volta. Porque numa tomada de tempo de 5 minutos e uma pista de 1 minuto, você só tem 5 voltas, né? Como a Granja Viana. Num cartódromo indoor fechado, você tem 10 voltas, né? De 30 segundos em média. Então, em 10 voltas, você tem que decidir ali até a terceira, quarta volta se troca ou não. Porque aí você troca, vai perder mais umas 2, 3, mas você ainda volta com umas 4 voltas para aquecer e dar uma volta rápida, então dá tempo. Não deixe para trocar de kart lá para o final, decidir trocar, né? Então você tem que decidir logo, tá bom? Terceira dica que eu vejo muita gente errando aí é evitar disputar posição durante a tomada de tempo. Pessoal, eu vejo isso direto. Tomada de tempo, ela é um treino classificatório, onde só vale a melhor volta. Então você pode dar 10 voltas, 12 voltas num treino classificatório. Só vai valer a sua melhor. As outras não valem nada. Então, posição, você chegar na frente de alguém, também não vale nada. O que vale é uma volta rápida, a sua melhor. Então, vocês têm que esquecer sua concorrência. Eu quero passar, o fulano está na minha frente, está me trancando, eu tenho que passar ele. Se você vê que está difícil de passar ele em meia volta, uma volta inteira, não fica ali 3, 4 voltas atrás dele tentando passar. Tira o pé, faz o contrário, tira o pé, abre espaço. Se nessa de você tirar o pé e abrir espaço alguém te passar, não tem problema, deixa um espaço também para o outro, mas o que você precisa é deixar espaço à sua frente para você não prejudicar a sua volta, tá? Não ter ninguém na sua frente te atrapalhando. Isso é importante, então você tem que pensar nisso, evitar disputas de posição, não fica ali, eu já vi gente brigando por posição, um joga o outro para fora, o outro também bate no e aí os dois se atrapalham ali durante a tomada de tempo toda, se desconcentram e acabam largando lá atrás, juntos, né, de mãos dadas lá atrás, lá no fim do grid. Então não faça isso, não fique ali disputando posições, né, brigando por posições, é muito ruim, não é muito produtivo, né, para você, tá bom? Então, evite disputas de posição. É o que eu mais vejo em cartódromo de lazer, o pessoal fazendo isso, hein? Não vale nada, só vale a corrida. Então, quarta dica. Se você for andar perto, né? Se você decidir assim, eu vou andar perto de um piloto próximo, para pegar uma referência, ou então um vácuo, tudo bem. Então, que seja um piloto rápido, que você conheça o piloto, seja um piloto nitidamente rápido, ou que não esteja errando muito, aí sim vale a pena andar perto desse piloto. Se for um piloto que você... Se for um piloto muito lento, não vale a pena você ficar atrás dele, porque uma hora ele vai errar e aí você vai perder, aí vai atrapalhar a sua volta em alguma curva, tá? Então é isso. Vale mais a pena você andar atrás de alguém, assim, bem próximo de alguém, quando for um circuito que você não conheça. É um circuito novo para você. Você nunca andou lá, de repente é marinheiro de primeira viagem, e aí você vê alguém rápido ali do circuito, vale a pena você andar na frente dele. Por quê? Para você pegar as referências, né? Referência de onde freia, como contorna, então é importante. Mas em qualquer caso que você tenha que andar próximo do autokart, não ande colado, né? Ande ali pelo menos com 1 metro de distância. Para quê? Para que dê uma pequena margem de uma eventualidade. Ele fizer uma curva mais lenta que você não perda tempo, né? É você ter esse gapzinho para você chegar nele sem atrapalhar. Mesmo que ele abra depois, mas assim, você consegue aí, usar as suas qualidades, né? Onde você for mais rápido, você consegue usar isso a seu favor. Então, sempre deixa ali uma margenzinha, mesmo que seja um piloto muito rápido. Não fica andando embutido não, porque vai que esse piloto da frente, apesar de rápido, ele freia um pouquinho antes em alguma curva, por algum motivo, você vai lá e vai encostar nele e vai ser ruim para os dois, tá? Então, é isso. Sexta dica, se você conhece o piloto, né? Então, olha, se você conhece o circuito, ou seja, você é um rato do circuito, você é o cara mais rápido do circuito, né? Você está indo muito bem ali, você está virando muito bem. Então, numa tomada de tempo, o que você tem que fazer? Não dar referências para a sua concorrência, é o contrário, né? É meio egoísta isso?
É meio egoísta. Quando você não conhece o circuito, você tenta andar atrás de alguém que sabe para poder te ajudar. E quando você conhece bem o circuito, você tenta não dar referência para alguém que esteja atrás de você, tá bom? Então isso é importante, ou seja, tenta abrir distância de quem está atrás de você. Se você consegue fazer isso com seu desempenho, ótimo. Se não consegue, vale, dependendo do caso, até a pena tirar o pé, deixar essa pessoa passar. Se for um concorrente forte com você, mais ainda. Aí você não dá essa dica, né? Não dá essa mamata, né? pro seu concorrente, tá bom? Então, se você não conhece o circuito, você pode ir atrás de alguém para pegar referência. Se você conhece muito bem, é o mais rápido da pista, evite dar referência para a sua concorrência. Sétimo, o aquecimento dos pneus. Normalmente um pneu de kart indoor, principalmente, todos eles, tá? Até de competição, eles têm uma volta ideal aí, ou seja, eles demoram 3 voltas, o pneu de competição, ou costuma ser na terceira volta, ou entre terceira e quinta volta, você aquece, dá lá 1, 2 voltas de aquecimento, e a terceira volta é aquela que a borracha vai ter melhor aderência, tá? Já na quarta volta a aderência não vai ser tão boa quanto na terceira. Isso acontece no pneu de competição. Dependendo do composto, essa janela muda um pouquinho. No kart indoor, os pneus são mais duros, os chassis, né, são mais desequilibrados, são mais rígidos, então essa volta costuma acontecer um pouquinho mais para frente, né, um pouquinho entre quarta, quinta, 10ª volta, depende da temperatura, chega a ser no final do treino, né, então você tem que ali identificar que no início do seu treino classificatório, você está aquecendo o pneu. Então, tenha noção que você está ali, não vai virar o melhor tempo possível nas primeiras voltas. Mas que aí, depois, entre a terceira e a 8ª volta, provavelmente é onde você tem o melhor desempenho da borracha. Então, é a hora onde você deve não errar. Errar o menos possível naquela janela ali de trabalho do pneu. Isso é bem importante. Então, você ficar ligado que a sua melhor volta sempre vai acontecer ali depois de que eles estejam aquecidos, tá bom? Então existe aí a melhor volta do pneu, que você deve aproveitar essa melhor volta do pneu aí. Então, como aproveitar a melhor volta do pneu? Dica 9. Carregar velocidade nas curvas, ou seja, numa tomada de tempo, um dos maiores erros que acontecem frequentemente é que o piloto está ali acostumado, né, a andar numa corrida, num ritmo de corrida, assim, mas ritmo de classificação é diferente. O ritmo de classificação, você tem que exagerar no contorno de curvas, não é exagerar na freada. A freada você tem que frear, né, consistentemente, sem perder o kart, mas na hora que você solta o pé do freio do acelerador e deixa o kart rolar ali pela inércia, tem que ser na maior velocidade possível, ou seja, frear menos possível para que ele vire, né, na maior velocidade possível, tá bom? Vou colocar aqui um companheirinho. Aí, essa é a dificuldade numa tomada, então você deixar carregar a velocidade no controle de curvas o máximo possível. E aí, para isso você tem que ser agressivo na hora do embalo, né, deixar o kart embalar, ter a coragem, né, de deixar o kart embalar no contorno de curvas, tá bom? Então, na tomada de tempo, mais ainda. Na corrida você é mais conservador nisso, mas na tomada, isso é que faz você ganhar ou perder tempo, fazer uma boa ou uma má tomada de tempo, tá bom? Outra dica aqui, a dica 10 é o quê? É volta conservadora, ou seja, você tem que fazer, numa tomada de tempo, como eu falei, você tem aí 10, 12 voltas, digamos. Dessas 10, 12, você entre a volta 4 e a 8 são as voltas onde o pneu está com a borracha, é a volta do pneu, né, onde a borracha do pneu está com melhor aderência. Então, nessas voltas, você tem lá uma janela de 3, 4 voltas, onde sua primeira volta rápida, você tem que fazer uma volta conservadora. Para quê? Para garantir um tempo básico no grid. O que é tempo básico? Vamos supor num grid de 12 karts. Você fazendo uma volta conservadora, ela vai te jogar ali entre o 4º e o 6º lugar, tá? 4º, 5º ou 6º. Que é o quê? Uma volta rápida, onde você não exagerou demais, você não fez o kart escapar, não perdeu o kart em nenhum momento, mas você foi o mais rápido possível. Vai te dar ali entre o 4º e o 6º lugar, tá? Depois que você garante essa volta conservadora, onde você viu no placar que você está ali entre 3º, 4º, 5º, 6º, beleza. Aí sim você pode se dar ao luxo de arriscar mais e mais a cada volta, mais a cada volta. Por quê? Você já garantiu ali um tempo mínimo para largar no bolo, né? Bem.
e aí depois você arrisca um pouco mais para tentar largar um pouco mais à frente, né? Sair de quarto para primeiro, de quarto para segundo, que seja, né? Mas aí você pode arriscar mais que você já garantiu uma. O erro que as pessoas cometem é o quê? Eu não garanti nada, eu estou aqui esforçando igual um kamikaze todas as voltas eu perco o kart em alguma curva, e aí eu estou sempre em décimo, né? Eu passei a tomada inteira em décimo primeiro, nono, fiz muito, acertei, não. Aí não dá, porque quando o treino acaba, ou então essa volta do pneu, né, já não tem mais a melhor aderência, aí você acertou uma curva, sabe, não é a mesma coisa. Então, você garante uma conservadora e depois você vai lá e arrisca, né? Mas primeiro garante uma conservadora. Tudo bem, você pode arriscar primeiro e depois garantir uma conservadora? Pode também, tá? Não importa muito a ordem, não. Mas eu costumo garantir uma conservadora e depois eu vou arriscando um pouco mais a cada volta, tá? Então essa é outra dica que vai ajudar você aí na tomada de tempo. Décima primeira, a volta arriscada, isso aí. Isso aí de arriscar. Então, aquele que arrisca da primeira até a última volta na tomada de tempo, ele larga atrás, ele arriscou muito. Então ele tende a largar atrás, né? Não tem jeito, ele não acertou nem uma conservadora, então é difícil. E a décima segunda dica é não tirar o pé na última volta, que eu vejo também as pessoas fazerem. Você está lá fazendo a tomada de tempo, concentrado e tal, aí você entra na curva zero, vai entrar na reta e já vê o bandeirinha, né, dando a bandeira, que acabou o treino. Então assim, acabou o treino, mas a cronometragem está ligada. Até o último kart passar, está valendo a volta. Então, você chega na zero, viu a bandeira quadriculada, eu já vi muita gente tirando o pé. Tira o pé, acabou o treino, não, então acabou. Não, a linha de cronometragem fica ali onde está o rapaz da bandeira, o PSDP. Está ali. Então, se você tirar a volta na curva zero, você perdeu aquela volta, né? Poderia ter sido a última volta que você acertou tudo e ia fazer a pole, imagina só. Então, não tire o pé. Você só tira o pé depois que você passa da bandeira, não antes de passar da bandeira, tá bom? Então, esse também é a última dica aqui. Eu acho que com isso você... Espero, né, que você consiga melhorar aí as suas tomadas de tempo, né? Então, é isso aí. Então, voltando aqui só um resumo. O resumo dos erros é o quê? Esse aqui é um erro que eu não falei, mas esse erro acontece. Então, resumo dos erros. Primeiro, que eu elenquei aqui, é errar a curva zero. Então, errar a curva zero, né, é o seguinte: quando você está fechando uma volta e você erra a curva zero é aquela que antecede a linha de chegada, né? Então, aquela que antes da curva 1, né, a gente chama de curva zero porque ela antecede a linha de chegada, antes de abrir a cronometragem. Quando o piloto ele erra essa curva zero, o que acontece? Ele está destruindo a volta que ele está fechando, né, que ele está acabando ali na zero e vai passar na linha de chegada. Está destruindo aquela e também está destruindo a volta que ele está abrindo, porque ele errou a curva zero. Então, se ele errou a curva zero, ele vai descer a reta com menos velocidade, né, teoricamente. Então, você está prejudicando tanto a volta que você está fechando, quanto a volta que você está abrindo. Então, errar a curva zero não é produtivo aí numa tomada de tempo. É uma curva onde você precisa estar bem ligado. Vai tentar aí ser kamikaze, evite fazer isso na curva zero, tá bom? Que aí você não perde duas voltas. Outra coisa é brigar por posição, como eu falei antes. Os pilotos ficam lá brigando por posição, sendo que só vale a melhor volta. E o terceiro é não fazer uma volta conservadora. Então, não garantir ali um tempo com uma volta conservadora, e aí pode te jogar lá atrás no grid, você mesmo com um carro bom, né? Com um kart bom. Olha só, isso acontece também. Legal? Isso aí. Muito bem. Então, aí falamos sobre a tomada de tempo aí. A Bruna falou que ela se acaba de rir quando vê as pessoas disputando posição no qualifying. É verdade, assim, chega a ser cômico, né? Pra gente, quando a gente passa a entender as regras, nossa, por que estão lá se pegando, brigando, né, no meio do qualifying? Isso aí.